Bom, galera, hoje a gente vai ver aqui o vídeo, o auge, a queda e o retorno da Moranguinho, né? Que também foi aí um dos personagens mais marcantes dos anos 2000, dos anos, acho que até 90, né? Eu acho que a Moranguinho, ela é bem antiga, acho que mais do que os anos 90, inclusive. Era um dos meus desenhos favoritos, mas depois eles mudaram o design da personagem, também eu fui crescendo e parei de assistir, né? Eu não sei aonde que está Moranguinho. Existe Moranguinho ainda? Vamos descobrir. Eu já vi histórias em quadrinhos virando desenhos animados, brinquedos, filmes, jogos de videogame e até mesmo novelas. Mas um desenho baseado naqueles cartões comemorativos, tipo de aniversário, confesso que foi a primeira vez. Imagine um lugar onde as montanhas são feitas de sorvete, as árvores de pirulito e onde cada casa é a sua sobremesa preferida. Agora imagine que dentro de cada uma dessas casinhas exista uma menininha apaixonada por cada um desses doces. Então, você acabou de imaginar a Morangolândia, Nossa, a terra antigo, mágica hein? e fascinante onde vivem a Esse eu não cheguei Moranguinho, a ver. Minha nossa, tá tarde. Tá muito tarde. uma ruivinha apaixonada por tortas de morango e que faça chuva ou faça sol, sempre está com um chapéuzinho estampado com desenhos que dessa fruta, bonitinha. e os seus vários amigos, Ela era muito como o bonitinha. limãozinho, a uvinha, a ameixinha, a framboesinha, a maçãzinha e assim por diante. Pra você Nossa, ter uma tinha as ideia, a lista de bonecas. menininhas com nomes e aparências cheirinho. inspiradas em Era sobremesas muito é bom. imensa. Só na série clássica o número já passa dos 20. Isso sem Caralho. falar que cada uma delas possui um bichinho de estimação. Haja barriga pra comer tanto doce. E o motivo de, principalmente, a série clássica de Moranguinho trazer tantas garotinhas diferentes, curiosamente tem algo a ver com algo que eu falei no comecinho do vídeo. Por mais incrível que possa parecer, esse desenho surgiu primeiramente como uma linha de cartões para datas igual a comemorativas, Pucca. para aniversários, Dia das Mães, Dia dos Namorados e assim por diante. E ter um número extenso de personagens era então necessário para estampar cada feriado diferente. Bom, Foda. isso pelo menos era o que acontecia com essa franquia lá nos anos 70 e 80, Nossa, os né? anos Quando o Moranguinho 70. ainda pertencia a uma empresa que fabricava esse tipo de cartão. Pois da década de 90 em diante, essa A minha franquia Moranguinho começou é a de pular de 2003. empresa para empresa, onde cada uma fez sua própria alteração na história e na aparência das personagens Nossa, que coisa protagonistas. feia. Ao ponto Meu de, ao Deus, que longo dos feio, de anos, 2018. a Moranguinho ter se tornado uma menina Não. completamente diferente da sua versão original, criada nos anos 70. Que Pois horrível. é, ao longo desses incríveis 51 anos que essa franquia possui, a nossa ruivinha já passou por várias mudanças. Ela foi tipo alisando o cabelo com o passar das décadas, já virou uma personagem CGI e até deixou de viver na Terra dos Doces pra morar na cidade grande. E sim, muita gente não sabe, mas Moranguinho continua sendo atualizada até hoje. Atualmente, ela já está na sua 4ª série de desenho animado, que, convenhamos, parece ser algo completamente diferente da versão original desse Parece desenho. E mesmo. falando em mudanças, nós acabamos de ver várias versões diferentes que essa personagem já teve ao longo dessas últimas 50 décadas, Nossa, não. menos a sua primeira versão, né? O desenho original que deu o pontapé inicial para todo esse império. E que, como a gente já comentou anteriormente, surgiu de um cartão comemorativo, mais precisamente de um do Dia dos Namorados, lançado em fevereiro de 1973. Então, esse eu vou ter que deixar pra te mostrar só um pouquinho mais pra frente, tá? Porque, por incrível que pareça, ele está envolvido numa treta judicial em Meu cima dos Deus. direitos autorais dessa personagem. Pois é, a empresa de cartões que criou a franquia da Moranguinho pediu para uma funcionária freelancer fazer esse primeiro desenho, mas só que na hora de lançar a série, ao invés dela ser creditada como a criadora, eles acabaram colocando o nome de uma funcionária regular da empresa Meu ao Deus. invés do dela. E isso deu tão Filhos ruim da que foi puta. parar nos tribunais, onde a justiça, inclusive, deu causa ganha Óbvio, para a funcionária óbvio freelancer que ela ia e ganhar. com razão. Com Mas razão, o mais é, curioso é que mesmo tendo ganhado a Caiu causa, nada. ela
continuou não sendo creditada como criadora até hoje. E para explicar o que ocorreu nessa treta e o motivo dela nunca ter levado crédito pela sua criação, a gente primeiro vai ter que contar toda a história do desenvolvimento dessa série, né? Uma história que, aliás, curiosamente também passa pelo nosso país. Você lembra que eu comentei que a série original de Moranguinho tinha um pouco mais de 20 menininhas? Então, e esse número ainda se multiplica se a gente incluir algumas personagens que foram criadas exclusivamente para o Brasil. E sim, esse desenho fez tanto sucesso por aqui que as empresas decidiram criar garotinhas só pro nosso território. Então, vem comigo pra Morangolândia, ou Terra da Moranguinho, pros fãs mais antigos, pra gente entender tudo isso. Agora escute com atenção. Bom, e pra falar da origem de Moranguinho, a gente primeiro vai ter que voltar lá pro comecinho dos anos 70, mais precisamente pro ano de 1973, e pra dentro de uma empresa chamada American Greetings, uma empresa que é considerada até hoje como uma das maiores fabricantes de cartões comemorativos do mundo. Se eu não me engano, ela é a segunda maior nesse quesito, e por ser gigante, obviamente ela possuía um grande número de funcionários pra fazer as artes dos cartões, alguns que eram contratados da empresa mesmo e outros que eram artistas freelancers. E é aí que entra um nome hoje praticamente desconhecido do universo de Moranguinho, a Barbie Sargent, uma ilustradora americana que essa empresa chamava sempre que havia grande demanda. E bem no comecinho de 1973 mesmo, eles encomendaram pra ela uma arte para ilustrar um cartão do Dia dos Namorados. E o resultado acabou sendo esse aqui, que foi batizado de Garota com uma Margarida, e que foi um fenômeno de vendas nesse feriado. As crianças adoraram a bonequinha com chapéu de morangos. Não é por menos que ao invés de chamá-la de Garota com uma Margarida, as pessoas passaram a chamá-la de Garota Morango. E essa personagem poderia ter ficado só nesse cartão, sendo um trabalho pontual da Barbie Sargent para essa empresa, se um bom tempo depois eles não tivessem voltado a procurá-la, mas dessa vez pedindo algumas ilustrações dessa garotinha em outras poses. Bom, eu não sei por qual motivo, talvez eles tenham revisitado alguns cartões velhos para ter novas ideias, mas esse pedido só foi acontecer 4 anos depois do lançamento do cartão do Dia dos Namorados, em 1977, e a artista acabou os fazendo, sem nem sequer imaginar o que a empresa estava pensando por trás. Então, pessoal, a American Greetings foi muito sacana com ela. Na verdade, eles só queriam desenhos bases para uma designer deles, a Muriel Farion, utilizar como inspiração para criar uma série de cartões completa dela. Ok, que eu também não vou tirar o crédito da Muriel, até porque ela expandiu bastante o conceito. Foi ela que criou a maioria dos personagens secundários e também a temática, né, deles serem representações de sobremesas. E sim, a Moranguinho, por exemplo, é baseada na torta de morango, a ameixinha no pudim de ameixa e não nas frutas. Mas só que o estilo, a arte base, a inspiração nunca foi dela, mas sim da Barbie. E é claro que em algum momento isso ia dar muita ruim, né? Ai, meu São Moranguito! Mas logo mais a gente fala sobre isso. Antes vamos continuar na ordem cronológica dos acontecimentos. Bom, e assim, em 1977, a série de cartões foi lançada, e ela fez tanto sucesso que acabou se expandindo para vários outros produtos. Até porque as crianças da época queriam muito ter as bonecas da Moranguinho e das suas amigas, e foi assim que elas passaram então a preencher as prateleiras das lojas. Essas aqui são matérias de jornais do ano de 1978. Olha só, apenas um ano depois do lançamento da série, quando a série ainda era só cartões, a Moranguinho já havia se tornado a franquia infantil mais lucrativa do ano. Então, quando eu digo que essa série foi um fenômeno, é porque foi um fenômeno mesmo. E já sendo um sucesso comercial, não demorou muito para ela ganhar o seu próprio desenho. Primeiramente como um especial, que foi batizado aqui no Brasil como As Aventuras de Moranguinho, onde os personagens se reuniam para fazer uma festa de aniversário surpresa para a protagonista. Surpresa! Meu aniversário! E posteriormente com a sua primeira série de animação, O Mundo da Moranguinho. Dorme sempre no bolo de morango. Acorda feliz em um bolo de morango. Bolo de morango, brinque sempre moro. Ambos lançados em 1980 e que fizeram muito sucesso na época.
obrigada. Muito obrigada. Não é à toa que ela continuou ganhando novos episódios especiais até o ano de 1985. A série durou incríveis 5 anos. Já a história acompanhava todas aquelas personagens criadas para os cartões, se aventurando no lugar conhecido como Morangolândia, que era tipo uma terra dos doces, já que cada casinha tinha o formato da sobremesa correspondente da sua moradora, e onde a protagonista cultivava seus próprios morangos para fazer as suas tortas. Bom, mas se nos Estados Unidos estava esse sucesso todo, vocês não têm noção do que foi Moranguinho do Brasil. Assim que o desenho chegou pelo SBT, a empresa de brinquedos Estrela negociou com a própria American Greetings para fabricar bonecas inspiradas na série por aqui. E elas venderam tanto que eles conseguiram a autorização dos americanos para criar personagens exclusivos para o nosso país. Pois é, nós somos o único país do mundo que possui personagens originais de Moranguinho, como a Goiabinha, a Cafezinho, a Abacaxizinho, a Cocadinha, a Rosinha, a Violetinha, a Noivinha. Pois é, eles criaram uma Moranguinho noiva. E daí também tivemos a Melanciazinha, a Sorvetinho de Limão, Sorvetinho de Maracujá, a Quindinzinho, a Balinha, a Chocolatinho e várias outras que eu não consegui encontrar imagens. E aí, você já tinha ouvido falar? Ou então teve alguma dessas originais do Brasil? Bom, mas enquanto a série era um fenômeno no mundo afora, nos Estados Unidos a coisa esquentava, pois se iniciava uma disputa pela sua autoria. A criadora da arte original, a Barbie Sargent, ao ver a American Greetings fazer muito dinheiro com a sua criação, sem nem sequer dar créditos, obviamente foi até a justiça lutar pelos seus direitos. A treta judicial entre ela e a empresa de cartões pela autoria da Moranguinho se iniciou no final dos anos 70, mas só em 1983 é que a justiça deu o seu veredito, e que, como você pode ver nesse jornal daquela época, deu causa ganha pra Barbie. Afinal, ela tinha criado a ilustração que eles utilizaram como base pra franquia. A ideia original realmente era dela. Porém, a série de Moranguinho continuou sendo produzida, né? E ganhando novas temporadas e produtos até hoje. E nenhum deles cita o nome da Barbie. E isso acontece porque, por algum motivo que nunca foi explicado, a Barbie simplesmente abriu mão dos direitos autorais da personagem, os doando pra American Greetings. Em entrevistas, ela disse que fez isso porque queria que a Moranguinho continuasse encantando o mundo todo. Porém, pra quem iniciou o processo e tudo, isso é uma desculpa meio fajuta, né? É claro que deve ter tido muito dinheiro envolvido. Não recebi nada, até hoje tô esperando meu dinheiro. Enfim, mas assim como toda franquia de sucesso, da metade pro final dos anos 80, a força da Moranguinho já não era a mesma. No comecinho dos anos 90, eles ainda tentaram revivê-la com uma série de bonecas que trocavam os clássicos chapéus das personagens por laços na cabeça, mas não obtiveram sucesso. E é aí que a nossa Ruivinha entrou no hiato gigante. Foram cerca de 11 anos sem nenhuma novidade. Essa aí ainda era bonitinha. Até que em 2003, eles decidiram fazer uma nova tentativa, mas dessa vez com designs totalmente atualizados. A American Greetings conseguiu fazer uma grande parceria para venda de produtos com uma gigante de brinquedos do Japão, a Bandai, e para divulgá-los, obviamente surgiu uma nova série animada, nascendo assim o desenho da Moranguinho de 2003. Momo moranguinho, momo moranguinho, momo moranguinho chegou. E que era praticamente um remake da série clássica dos anos 80, incluindo até mesmo o mundo de doces, a Morangolândia e as casinhas feitas de sobremesas. Esse talvez seja o visual dessa personagem que mais marcou o pessoal que nasceu dos anos 90 em diante. E se você acompanhava os episódios, provavelmente vai lembrar que de uma temporada pra outra, o visual das personagens simplesmente mudou do nada. Eu vou lembrar? A Moranguinho ganhou um cabelo mais liso e mais comprido. Ah, é? Você é a Moranguinho, eu não é mesmo? Quando mudou. Sou eu. E o motivo dessa mudança foi que a American Greetings encerrou a parceria com a Bandai e começou uma nova com uma outra empresa de brinquedos, a Playmates Toys. Ou seja, nova empresa, novo design, novos produtos. E foi com esse visual que as personagens continuaram até o final da série em 2008.
Mas não pensem que com o fim do desenho, os fãs da Moranguinho ficaram órfãos não. No ano seguinte, a Hasbro, outra empresa de brinquedos diferente, conseguiu os direitos para comercializar as personagens. E eles, é claro, que quiseram criar o seu próprio desenho. E foi assim que surgiu Moranguinho Aventuras em Tutti Frutti, a série que talvez fez a mudança mais drástica que essa franquia já teve. Começando, obviamente, pelo fato que pela primeira vez podemos ver a Moranguinho em CGI. Oi, pessoal! Eu sou a Moranguinho. Porém, o que mais causou polêmica foi o politicamente correto que eles enfiaram na série. Pela primeira vez, a Moranguinho e suas amigas não representavam mais doces e sobremesas, como torta de morango, pudim de ameixa ou torta de limão, mas sim as próprias frutas. Elas, inclusive, moravam em casas no formato delas e não dos doces. Mas só que mesmo em meio a discussões, o desenho até que durou bastante. Ele ganhou novos episódios até 2015. E o seu final deveria abrir margem para uma nova série, também em CGI, e que traria as personagens clássicas ainda mais diferentes. Essa aqui, inclusive, é a arte que eles divulgaram para esse projeto. Isso aqui é horroroso. Junto com um anúncio que dizia que as meninas frutas iriam ter poderes mágicos. A Moranguinho, por exemplo, ia poder fazer as plantas crescerem. Pelo amor de Mas Deus. só que após a divulgação, o povo caiu matando. Foram inúmeras críticas ao design que descaracterizava completamente as personagens. E por isso o projeto foi cancelado. Graças a Deus. Já mais recentemente tivemos outra série que também trouxe outras grandes mudanças pra franquia, que aliás é a série que está sendo lançada atualmente pela Netflix, a Moranguinho na Cidade Grande, que como o nome indica, levou essas personagens do campo para a cidade. Moranguinho, fiquem espertos, ela voltou. Agora, a Moranguinho não é uma garota que mora na floresta, seja numa casa de doces ou em formato de fruta, mas sim uma garota comum, morando num apartamento com a sua família. Eu não gostei. Se bem que o prédio lembra bastante o Morango, né? Já uma outra mudança bem interessante dessa série atual é a representatividade. Pela primeira vez, tivemos as protagonistas principais com corpos de diferentes formas e tamanhos, além da inclusão de personagens canonicamente LGBTs. Pois é, tem personagem gay, lésbica, transgênero e até não binário nessa série. Como uma fruta trans, eu amo mostrar minha versão mais autêntica. Além de personagens com deficiência, como a Amora Linda, a que nas séries anteriores era chamada de Uvinha aqui no Brasil, e que é disléxica. É como olhar num espelho. Amora Linda! Se concentra! Pra você ter uma ideia de como essa série revolucionou a representatividade na franquia, nas anteriores, o máximo que havia disso eram personagens com óculos. Então tá. Foi mudança pra caramba, né? 5 décadas também, se não mudasse, eu acho que essa franquia não teria conseguido se manter tão popular como ela ainda é hoje. Mas e você, acompanhou essas mudanças? E qual das versões da Moranguinho mais te marcou? A de 2003 é a melhor. Agora vamos cantar! Moranguinho, 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 chegou! Que porra, mano. Eu tô rindo da fruta trans ainda, que porra é essa? Ai, velho. Pelo menos não tá tão feio, né? Aquele que eles tentaram fazer, acho que foi 2021, aquilo ali ficou criminoso. Criminoso, ainda bem que foi cancelado. Nossa, se imagina? Meu Deus. Nossa, que coisa horrorosa que ia ser. Se eu fosse uma fruta da Moranguinho, na verdade não seria uma fruta, né? Porque açaí é fruta? Eu não sei. Mas se fosse pra eu ser uma sobremesa da Moranguinho, eu seria a açaizinha. Eu gosto de açaí. Ou seria como que é o nome do bagulho que eu gosto? É a picolé de milho verdezinha. Ia ser eu. Qualquer um dos dois. Ou também a pavezinha, que eu gosto de pavê também. Pode ser a pavezinha, né? Comenta aí qual sobremesa aí você seria se você
fosse da Moranguinho. Meu sonho era morar na Morangolândia. Todos os meus problemas se resolveriam se eu morasse na Morangolândia e se as minhas amigas fossem frutinhas e a gente cozinhasse juntas. Ou se eu também morasse no universo da Hello Kitty, onde ela é apenas uma garota que quer cozinhar com suas amigas e sai para cozinhar com suas amigas e se diverte com suas amigas. E eu fosse uma gatinha e todas as minhas amigas fossem gatinhas e bichinhos da Sunhill. Esse é